Vamos à mensagem de hoje, na nossa pausa dos livros do Antigo Testamento. Te convido a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Nós já leremos alguns versículos nesse capítulo, mas por enquanto eu quero fazer uma introdução, pensando na época em que nós vivemos, e algo que é muito comum de vermos nas pessoas. É muito comum, antes da pandemia e ainda durante a pandemia, pessoas se denominarem evangélicas. Sim ou não? Muitas pessoas se dizem evangélicas. E há vários motivos para que elas digam isso. Nós temos algumas pessoas que dizem que são evangélicas simplesmente para fugir de algum evangelismo. Então se você chega e fala, deixa eu falar de Cristo. Não, já sou evangélico. Ah, então tá bom. Mas a pessoa usa isso só como um argumento de defesa. Nós temos outros que se dizem evangélicos simplesmente para alcançar o público gospel. Então nós vemos cantores, nós vemos atores, que a conversão dessas pessoas é bem duvidosa, mas eles acabam atingindo o grupo, o público que gosta de músicas evangélicas, esse público gospel. Nós temos outros que se dizem evangélicos porque têm se interessado no cristianismo e estão cansados da sua antiga religião. Então eles se aproximam da fé cristã e querem aprender dela, e aí já começam a se denominar evangélicos. Outros se dizem evangélicos simplesmente porque cresceram na igreja e não conseguem imaginar a sua vida em outro tipo de religião, e talvez nem tenham coragem de fazer isso. Talvez porque ouviram a vida inteira de que Deus castiga os pecadores, têm medo de sair da igreja, e estão na igreja não porque desejam do fundo da alma, mas porque cresceram assim e, bom, é a vida. É claro que esses não são todos os motivos, mas a pergunta principal que eu quero fazer nessa noite é a seguinte: como é que eu sei quem é um verdadeiro evangélico? Ou melhor, como é que eu sei quem é um verdadeiro seguidor de Jesus? Um verdadeiro cristão? Como é que eu posso discernir entre um verdadeiro discípulo de Jesus e uma pessoa que só usa o título de evangélico? Como eu mesmo posso avaliar a minha própria vida e descobrir se eu sou um verdadeiro evangélico? Eu quero propor essa pergunta para nós nessa noite. Jesus sempre era seguido por milhares de pessoas. Cada uma dessas pessoas com uma intenção diferente. Alguns buscavam Jesus somente pelas curas, pelos milagres. E é interessante porque nesse tempo de pandemia isso tem acontecido bastante. A abertura em que os crentes têm tido nas famílias que têm enfrentado doenças é uma abertura muito grande, porque as pessoas querem curas. E, em certo sentido, isso é legítimo. Elas querem que os seus entes queridos não morram, que eles melhorem, que eles se recuperam. E muitas pessoas faziam isso, buscavam Jesus em busca de curas, de milagres. Outros buscavam Jesus simplesmente por pensarem que ele era um revolucionário político, de que ele iria libertá-los das mãos dos romanos. E então Jesus confiava, o povo confiava em Jesus, uma parte desse povo, como uma espécie de político. Outros seguiam Jesus apenas porque queriam comida. E quem já leu os evangelhos viu que Jesus às vezes multiplicava pães e peixes. E sempre havia comida onde Jesus estava. É interessante isso, né? Sempre havia mulheres que serviam, e quem seguia Jesus não passava fome. Havia pessoas que seguiam Jesus simplesmente porque queriam pegá-lo em algum erro. Queriam testar a Jesus. Queriam que ele errasse uma palavra para condená-lo e acusá-lo. E havia, dentre esse todo pacote, até mesmo algumas pessoas sinceras. Que bom, né? Havia alguns que buscavam a Jesus porque estavam dispostos realmente a ouvir o que ele tinha a dizer. Pessoas interessadas na mensagem de Jesus. Mateus escreveu esse evangelho
para mostrar aos judeus que Jesus era o rei que Deus prometeu lá no Antigo Testamento. Esse rei que nós temos visto nas mensagens do Antigo Testamento, que o povo esperava que viesse, Mateus escreveu para dizer, ele veio e é Jesus Cristo. Ele inaugura o reino do céu na terra. Esse reino, ele será consumado no novo céu e na nova terra, mas, segundo Mateus, esse reino já pode ser experimentado por todo aquele que se rende a Cristo. E se render a Cristo no Evangelho de Mateus significa duas coisas. Significa crer naquilo que Jesus diz. E, em segundo lugar, significa obedecer aos ensinamentos de Jesus. Quem faz isso experimenta o reino do céu ainda nessa terra. Até o final do capítulo 4, nós lemos isso no início desse culto, lemos que Jesus está no auge da sua popularidade, tanto que multidões de todas as regiões vizinhas vinham até ele. E eu só quero reforçar os versículos 23 a 25, capítulo 4 de Mateus, versículos 23 a 25, olha o que diz. Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Assim a sua fama se espalhou por toda a Síria. E trouxeram-lhe todos os que sofriam de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os que tinham ataques e os paralíticos. E ele os curou. E grandes multidões o seguiam, procedentes da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão. O texto que nós vamos estudar nessa noite será o de Mateus capítulo 5, versículos 1 até 10. E estas são as primeiras palavras que Jesus dirige àquelas multidões que vêm até ele. Eles seguem Jesus e eles querem ouvir o que Jesus tem a dizer. Alguns querem, outros estão interessados naquilo que a gente falou. E as primeiras palavras de Jesus são essas. Acompanhe comigo a leitura de Mateus capítulo 5, versículos 1 até 10. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se assentado, seus discípulos se aproximaram e ele começou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Vamos orar novamente, queridos. Senhor Deus, abra os olhos do nosso coração. Dá-nos discernimento nessa noite e nos conduza até Cristo. Que todos sejamos encharcados pelo Evangelho e que o Evangelho transforme quem somos. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. O texto de Mateus capítulo 5 até o capítulo 7 é conhecido como o Sermão do Monte. Talvez na sua Bíblia, no início do capítulo 5, você esteja vendo isso. Alguns acham que ele é uma espécie de caminho da salvação. Ou seja, se você cumprir tudo o que ler nos capítulos 5 até 7 de Mateus, isso vai garantir uma passagem para o céu. Isso vai garantir a sua redenção. Mas quando nós começamos a olhar para esse trecho com mais atenção, nós percebemos que aqui Jesus não está falando do que nós precisamos fazer para sermos salvos. Na verdade, Jesus está falando do que irá acontecer nas nossas vidas, uma vez que já fomos salvos. Então, o Sermão do Monte, ele é um caminho pós-salvação. É algo que acontece depois da salvação. Então, o conteúdo dele se resume em evidências de alguém que verdadeiramente é um discípulo de Jesus. Se você está tentando cumprir o Sermão do Monte para ser aceito por Deus, desista. Ele não foi escrito para isso. Ele está descrevendo como é a vida de um verdadeiro discípulo de Jesus. É alguém que já foi alcançado por Jesus. Isso significa que alguém que já é súdito de Jesus será marcado por uma vida assim. E ao mesmo tempo irá buscar viver dessa maneira pelo resto da sua vida.
O início do texto que nós lemos nos apresenta o contexto de toda a mensagem de Jesus àquelas multidões. Aqui nós vemos nos versículos 1 e 2 o cenário do Sermão do Monte. Acompanhe comigo novamente a leitura, versículos 1 e 2. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se assentado, os seus discípulos se aproximaram e ele começou a ensinar-lhes, dizendo. Quando Jesus vê aquelas multidões que estão seguindo ele, ele sobe em uma parte mais elevada, é uma espécie de monte. Não era uma montanha tão grande, porque as pessoas ficam embaixo e ele em cima. E ele consegue falar com essas pessoas, ele consegue ver todas aquelas pessoas. E perceba que é interessante, ele se assenta. Esse era um ato comum entre os rabinos, entre os professores da época. Mas eles não se assentavam em montes. Eles se assentavam nas sinagogas. Mas Jesus se assenta ali mesmo na terra. E ele está numa parte mais elevada, vendo todas as pessoas, assentado como mestre. E as pessoas se aproximam, em especial os discípulos dele. Nesse momento, Jesus já tinha escolhido alguns dos 12 discípulos, que seriam chamados futuramente de apóstolos, mas nesse texto a palavra discípulo pode se referir também a todos aqueles que o seguiam. Então, os 12 discípulos estão ali diante de Jesus, mas também estão todos aqueles que queriam ouvir o que Jesus tinha a dizer. E então Jesus começa a ensinar aqueles discípulos. E o que Jesus passa a dizer para eles, a partir do versículo 3 até o versículo 10, é sobre um certo grupo de pessoas que nós percebemos que ele chama de bem-aventurados, porque todos os versículos começam com essa expressão. Esse termo significa uma alegria divina e perfeita. Ser bem-aventurado é o mesmo de ter uma satisfação interior que não depende das circunstâncias externas. É um estado ou uma situação de espírito que produz a verdadeira felicidade. É um bem-estar espiritual e não somente físico. Naquela época, as pessoas eram rodeadas de homens religiosos. Eles ensinavam que para que a pessoa fosse feliz de verdade, ela precisava ser considerada, ou melhor, alguém feliz de verdade era alguém considerado justo de verdade. Então, se você fosse considerado justo, você era bem-aventurado. E segundo esses mestres, para ser justo de verdade, você precisava obedecer a tudo o que a lei de Moisés ensinava. Então esses mestres diziam que você veria a justiça de uma pessoa com base naquilo que ela fazia. Então se você olhasse para as orações de uma pessoa, para as suas ofertas, para os seus jejuns, você conseguiria medir se aquela pessoa era justa ou não. E se ela fosse justa aos seus olhos, ela era bem-aventurada, ela era verdadeiramente feliz. O problema é que isso gerava uma tremenda hipocrisia. Porque as pessoas se esforçavam para ser justas, para parecer justas, apenas por aparência, mesmo que não tivessem um caráter justo. Então a ênfase estava no fazer e não no ser. Isso é muito parecido com hoje em dia. Naquela época já havia muitos religiosos, mas poucos convertidos. Qualquer semelhança é mera cristocidência. Hoje em dia nós temos muitos religiosos, mas poucos convertidos. Mas Jesus quer mostrar para nós que isso é errado. Aqueles que seguem a Jesus valorizam em primeiro lugar o caráter e depois aquilo que fazem. Sim, o que fazem é importante, mas em primeiro lugar é o que são por dentro. Eles são bem-aventurados porque têm o seu interior transformado. E porque tem o seu interior transformado, naturalmente isso será evidenciado na prática. Jesus está, perceba isso, não se esqueça disso, Jesus está mais interessado no que nós somos do que naquilo que nós fazemos. Jesus está mais interessado no que nós somos do que naquilo que nós fazemos. Depois de mudar o nosso caráter, é que Jesus se preocupa com os nossos atos. E Jesus nos ensina nos versículos 3 a 10, isso, alistando para nós 8 características de alguém bem-aventurado, de alguém verdadeiramente feliz. Muitos se propõem a fazer uma explicação bem detalhada de cada um desses itens aqui, que Jesus cita, mas eu quero só chamar a atenção para você a 2 detalhes principais, antes de observarmos a cada uma dessas 8 características. O primeiro detalhe importante é que as bem-aventuranças, esses 8 itens são chamados de bem-aventuranças,
elas têm um começo e têm um fim. As bem-aventuranças têm um começo e têm um fim. Perceba que no versículo 3, Jesus diz: bem-aventurados são os pobres em espírito. Perceba o final do versículo 3. Pois deles é o reino do céu. Agora perceba o versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Final do versículo 10. Pois deles é o reino do céu. Está vendo que é a mesma expressão, a mesma sentença no final de cada versículo? Isso significa que entre os versículos 3 e o versículo 10, Jesus irá nos dizer de quem é o reino do céu. Quem é um verdadeiro discípulo de Cristo, quem é um verdadeiro cidadão do céu. Primeiro detalhe, as bem-aventuranças têm um começo e têm um fim. Segundo detalhe importante, antes de olharmos para elas, é que as bem-aventuranças têm um objetivo. Elas têm um alvo muito específico. Repare o que o versículo 6 fala. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Aqueles que desejam justiça serão satisfeitos de justiça. Agora perceba o versículo 10. Fala sobre os que são perseguidos. Mas são perseguidos por causa de quê? Por causa dessa mesma justiça. Isso significa que os verdadeiros discípulos de Jesus são aqueles que buscam a verdadeira justiça. E quando encontram a verdadeira justiça, são perseguidos pelo mundo por causa dela. Então o alvo das bem-aventuranças é alcançar a justiça. Não uma justiça apenas externa, mas uma justiça interna. Diferente dos religiosos daquela época e de muitos de hoje em dia. Olha o que Jesus diz no versículo 20 desse capítulo. Capítulo 5, versículo 20. Ele diz àquela multidão que está ali ouvindo o seu sermão do monte: pois eu vos digo que se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. O que Jesus quer dizer aqui é que só entrará no reino do céu quem for justo de verdade, e mais justo do que os religiosos judaicos. Aqueles religiosos faziam coisas boas, mas não eram bons por dentro. O cidadão do reino do céu, sim, fará coisas boas, mas primeiro ele será bom por dentro. Muito maior é a sua justiça do que a dos escribas e fariseus. Então, o que Jesus nos apresenta depois desses dois detalhes importantíssimos, nós vamos observar essas 8 bem-aventuranças, 8 características de um homem bem-aventurado, de uma mulher bem-aventurada. Nós vamos resumir isso em 2 lados da verdadeira justiça. Porque, na verdade, é o que nós vemos aqui. Jesus apresenta 2 lados da verdadeira justiça. O primeiro lado dessa verdadeira justiça é como se faz para alcançá-la. Como que eu alcanço essa verdadeira justiça? Versículos 3 até 6. O segundo lado da verdadeira justiça é o que acontece com quem a alcança. Quais são os resultados na vida dessa pessoa? Então eu quero que você imagine, quem já subiu a Pedra Grande aqui? Quem não subiu está devendo. Quando liberarem, porque agora a gente não pode subir por causa da pandemia, nós vamos subir, tá bom? Eu vou ajudando vocês e alguém vai ter que me carregar também, mas nós vamos subir a Pedra Grande. Imagine-se subindo uma montanha, não precisa ser a Pedra Grande, uma coisa mais tranquila aí, que você aguente subir. Mas o que Jesus está apresentando nesse texto é como subir uma grande montanha. Em primeiro lugar, você sobe ela para alcançar a justiça. A justiça está no cume dessa montanha, no pico dessa montanha. Você sobe ela para alcançá-la. Depois disso, você desce a montanha com a justiça nos braços. Você a alcançou. Eu quero que você se imagine fazendo isso nessa noite. Talvez esse sermão vai te confirmar que você já alcançou a verdadeira justiça, que ela está já nas suas mãos. Talvez esse sermão vai te confirmar que você já está descendo a montanha. Mas é possível que você perceba que na verdade nem alcançou a verdadeira justiça ainda. Talvez é possível que ao estudar esse texto você descubra que nem começou a subir a montanha até o dia de hoje. Por isso eu peço que você preste muita atenção nesse texto, porque ele é crucial para o resto da sua vida. Primeiro lado da montanha, a subida.
Como nós alcançamos a verdadeira justiça? Eu quero ler novamente os versículos 3 a 6 desse texto. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Nesse trecho, Jesus nos apresenta 3 passos, 3 degraus a subirmos para que possamos alcançar a verdadeira justiça. Primeiro passo a se subir para se encontrar a verdadeira justiça, versículo 3, é a pobreza. Quem é que é pobre? Pense muito bem antes de responder. Que tipo de pobreza Jesus está dizendo aqui? Jesus diz que os pobres, ou na sua versão esteja os humildes, são bem-aventurados. Não é qualquer tipo de pobre. Não é aqueles que não têm dinheiro, não têm saúde ou não têm educação, mas ele diz que especificamente são os pobres que têm o espírito pobre. Bem-aventurados os pobres de ou em espírito. Não significa alguém covarde, alguém que não tem coragem, mas significa alguém que reconhece a sua própria miséria espiritual. É uma pessoa que confessa a sua pobreza de espírito, confessa a sua total incapacidade de merecer algo da parte de Deus. É uma pessoa que reconhece que é totalmente dependente de Deus. A esse tipo de pessoa, Jesus diz que Deus concede o reino do céu. Eles são tão pobres que sabem que não podem fazer nada para merecer o céu. E eles nem tentam fazer isso. Eles desistiram de comprar a salvação, mas simplesmente reconhecem a sua miséria espiritual e clamam por misericórdia. Bem-aventurados os pobres. Segundo passo a se subir para se encontrar a verdadeira justiça é o choro. O primeiro é a pobreza, o segundo é o choro, versículo 4. Agora, bem-aventurados são os que choram, pois são eles quem serão consolados por Deus. Aqui nós temos um problema que precisa ser resolvido. Nós precisamos entender que tipo de choro é esse. Porque segundo a Bíblia e a nossa experiência de vida, e você vai concordar comigo, nem todo aquele que chora é consolado ou será consolado. Sim ou não? Por exemplo, os ímpios. Os ímpios choram nessa vida. Choram talvez pelo luto. Choram de tristeza. Choram de dor. Mas isso não significa que Deus irá consolá-los no final. No último dia, eles serão condenados por rejeitarem a Deus e não serão consolados. Esse choro que Jesus cita aqui parece ter relação com a pobreza do versículo 3. Feliz é aquele que sabe que não pode fazer nada para merecer o reino do céu e sabe o que acontece com ele por causa disso. Ele chora amargamente por causa do seu pecado. É uma pessoa que lamenta por tudo aquilo que a impede de ser justa. Ela chora não só por causa da sua própria maldade, mas ela chora por causa da maldade que vê nesse mundo. Se essa pessoa faz isso, ela pode confiar de que um dia Deus enxugará suas lágrimas. Deus tirará o fardo do pecado e dos seus efeitos das suas costas. Bem-aventurados são os que choram. Terceiro passo a se subir para se encontrar a verdadeira justiça, versículo 5, é a humildade. Jesus diz, bem-aventurados são os humildes, ou em outra versão esteja, mansos, pois herdarão a terra. A humildade da qual Jesus fala aqui não é aquela de que a pessoa tenta se colocar abaixo das outras, como se ela fosse superior às outras e para tentar viver num ambiente agradável, ela, tá bom, eu vou me colocar abaixo de você, mas eu não me entendo como ser alguém abaixo de você. Eu sou humilde, mas a minha humildade é eu tentar me colocar abaixo de você. Não, essa humildade que Jesus cita aqui tira qualquer pretensão de uma pessoa sobre a outra. É um senso profundo de humilhação, que reconhece que nós não somos maiores que os outros. Essa humildade gera em nós verdadeira bondade para com as pessoas.
porque ela nos leva a ter autocontrole quando nós somos exortados. Essa humildade nos conduz a não ter maldade ou a não ter um espírito vingativo diante dos outros que nos criticam por conta dos nossos pecados. Eu quero que você pense um pouco sobre isso. É muito fácil nós reconhecermos a nossa pobreza espiritual e chorarmos por ela. Talvez você não esteja evidenciando isso, mas está chorando pela sua pobreza espiritual. É muito fácil nós reconhecermos isso. Deixa eu consertar. É difícil isso acontecer, mas quando acontece, é natural que aconteça e nós nos sintamos assim tristes pela nossa pobreza espiritual. Mas quando a outra pessoa nos fala sobre a nossa pobreza espiritual, aí o negócio esquenta, porque isso prova a nossa humildade. A humildade da qual Jesus diz aqui é uma humildade que não pensa em se vingar dos outros, quando os outros apontam os nossos pecados. Quando os outros dizem que somos pobres de espírito. É uma humildade que aceita a exortação, que aceita as palavras dos outros. É uma humildade que aceita quando os outros nos lembram que nós somos pecadores, porque a estes Deus promete que herdarão o céu, os humildes. Esses são os 3 passos a se subir para encontrarmos a verdadeira justiça. É a subida da montanha: pobreza de espírito, choro pelo pecado e humildade verdadeira. Se em alguém essas 3 coisas forem evidenciadas, qual será o resultado? Olha o versículo 6. A pessoa experimentará a saciedade. Saciedade. Versículo 6 diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos, saciados. Uma pessoa pobre de espírito, uma pessoa que chora pelos seus pecados e uma pessoa que vive humildemente diante de outros pecadores, segundo Jesus, é uma pessoa que tem fome e sede de justiça. A ideia aqui é de ser alguém faminto, sedento pela justiça. A justiça da qual Jesus se refere aqui é aquilo que é reto, aquilo que é justo, aquilo que é correto. Não é só o desejo de ver justiça sendo feita no mundo, mas é primeiramente um desejo de andar na justiça, de viver de maneira justa. É alguém que tem desejo: Senhor, eu gostaria tanto de ser justo. Eu não gostaria de viver nessa miséria de pecado. Jesus diz que aqueles que desejam a justiça serão saciados, ou serão fartos de justiça. Deus irá satisfazê-los de retidão. Eles serão completamente preenchidos pelo que é correto. O que é preciso para que alguém alcance o patamar de ser justo diante de Deus e assim tenha o seu interior transformado? O que acabamos de ver na subida da montanha? Primeiro, reconhecer a sua miséria espiritual. Uma miséria que o impossibilita de receber algo de Deus. Segundo, é necessário que essa pessoa chore pelo pecado. O pecado no mundo, principalmente pelo seu próprio pecado. E terceiro, é necessário que essa pessoa seja humilde em relação aos outros, lembrando primeiramente que nós somos pecadores como os outros. A esse tipo de pessoa Deus concede o direito de herdar a terra prometida. Deus os transforma em cidadãos do reino do céu. E a estes Deus consolará e saciará com justiça. Queridos, isso tudo significa que se em nossas vidas, eu quero que você perceba muito bem isso, se em nossas vidas essas marcas claramente não são percebidas, então significa que nós nunca fomos bem-aventurados. E se nós nunca fomos bem-aventurados, nós não somos cidadãos do reino do céu. Nós não somos evangélicos de verdade. Portanto, nesse instante eu quero te convidar a avaliar o seu coração com muita atenção. Primeira pergunta: você se considera, ou melhor, você considera o seu espírito miserável? Você considera o seu espírito miserável? Você reconhece que é alguém incompetente diante de Deus? Você se vê como alguém incapaz de merecer algo do Senhor? O reino do céu é de pessoas assim. Então, se você não se vê dessa maneira,
é porque você acha que merece o reino do céu. E se você acha que merece o reino do céu, então, segundo Jesus, você está bem longe do reino do céu. Segunda pergunta: você chora pelos seus pecados? Você chora pelos seus pecados? Você lamenta tudo aquilo de ruim que você pensa, tudo aquilo de ruim que você deseja, tudo aquilo de ruim que você faz? Você fica triste quando você peca? A sua tristeza se revela em arrependimento, em busca por mudança. Você fica de luto quando olha ao redor nesse mundo e vê o que o pecado gera no mundo. Porque se essa marca não é vista na sua vida, isso significa que você não precisa do consolo de Deus, porque você não chora. Se não há choro, não há consolo. O seu consolo é viver no pecado e é aprovar o pecado desse mundo. Terceira pergunta: você se vê como alguém igual aos outros? Você se vê como alguém igual aos outros? Você é manso quando os outros apontam os seus pecados? Você é gentil com quem é tão pecador quanto você? Se não há um pingo desse tipo de humildade em você, o céu não é o seu lugar. Você se acha superior aos outros. Você se acha mais merecedor do reino do céu do que essas pessoas. Porém, o céu é lugar de um só tipo de pessoa: pecadores arrependidos. Mas ninguém além desses. Em resumo, se você diz que tem fome e sede de justiça, mas não busca essa justiça para a sua própria vida, o que Jesus está dizendo é que isso é uma mentira. Você está mentindo, você não tem sede e fome de justiça. A marca de alguém que alcançou a justiça de Deus sempre será ter fome e sede de justiça. Se a sua vida não é marcada por uma busca desesperada pelo que é correto, você nunca será saciado pelo Senhor. Então, alcançar a justiça não tem tanto a ver com o que nós fazemos para Deus, mas tem mais a ver com o reconhecermos diante dEle de que nós não temos nada para oferecê-lo. Tem a ver com o nosso arrependimento e com a nossa busca desesperada por socorro. Esse foi o primeiro lado da montanha, a subida. Como nós alcançamos a verdadeira justiça? Reconhecendo a nossa pobreza de espírito, chorando pelos nossos pecados, sendo humildes diante de outros pecadores como nós. Só essas pessoas serão saciadas por Deus de justiça. Ele concede a essas pessoas aquilo que elas tanto procuram. Deus as torna justas. Segundo lado da montanha, a descida. O que acontece com alguém que alcançou a verdadeira justiça? O que acontece com alguém que está com a justiça nas mãos, que recebeu esse presente de Deus? Vamos ler versículos 7 até 10. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Aqui Jesus parece alistar as consequências ou os resultados de nós termos encontrado a verdadeira justiça. O que a verdadeira justiça irá produzir em nós uma vez que nós a encontramos. Então, eu quero voltar de novo para aquela nossa grande ilustração. É como se você tivesse subido a montanha da justiça e você tivesse encontrado ela lá em cima. Então agora você desce do monte, abraçado com essa justiça. Eu encontrei o que eu tanto desejava. O que essa justiça vai produzir em nós? Quais marcas ela deixará nas nossas vidas? Alguém bem-aventurado apresentará as marcas citadas acima, como já vimos, pobreza de espírito, choro pelos pecados e humildade, mas também apresentará as de baixo. Primeiro resultado de termos encontrado a verdadeira justiça, versículo 7, será misericórdia. Misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos. Misericórdia é ter compaixão pelos humildes.
é perdoar os culpados, é se compadecer daqueles que sofrem. E qual é a recompensa daquele que age dessa maneira? Versículo 7 diz: eles alcançarão a misericórdia. Naturalmente, a misericórdia de Deus. A ideia desse verbo aqui, alcançar, é a de que eles irão receber a misericórdia de Deus. Será uma ação do Senhor para com eles. Alguém que conseguiu subir a montanha da justiça, mesmo sabendo que não merece essa justiça, quando desce da montanha com a justiça nas mãos, passa a ter misericórdia das pessoas. E por que ela passa a ter misericórdia das pessoas? Porque ela é uma pessoa que reconhece que é tão pecadora quanto os outros. Você passa a ver as pessoas como se vê diante de Deus. Nem você, nem elas merecem o céu. Isso desperta em você misericórdia por essas vidas. Porque essas pessoas não sabem que estão no erro e que estão perdidas. O segundo resultado de termos encontrado a verdadeira justiça, versículo 8, é a limpeza. Jesus diz no versículo 8, bem-aventurados os limpos. A palavra limpos usada por Jesus aqui fazia alusão ao que os judeus faziam com os utensílios do templo. É como você fez hoje, depois do almoço. Eles lavavam os pratos, lavavam os copos, mas era diferente da sua lavação de pratos depois do almoço de domingo. Eles lavavam os copos, os pratos, para purificá-los, a fim de serem utilizados nos sacrifícios a Deus. Os líderes religiosos se orgulhavam de se parecerem com esses copos limpos. Eles gostavam de esbanjar a sua pureza cerimonial. Eles mostravam aquilo que era externo para as pessoas. Eles mostravam suas roupas festivas. Eles mostravam as suas orações em público com os braços erguidos. Eles mostravam as suas esmolas. Eles gostavam de jogar as moedas para que todos ouvissem. E quando uma esmola era dada, uma caravana vinha atrás daquele fariseu e dizia: ele acabou de dar uma esmola. Perceba como ele é santo. Era isso que acontecia. Mas a ênfase de Jesus não está no exterior. Não está naquilo que se faz. Mas está no interior. Versículo 8, Jesus diz: bem-aventurados os limpos de coração. Coração envolve tudo aquilo que nós somos por dentro. Os nossos pensamentos, as nossas vontades, desejos, sonhos, ambições, projetos, metas, valores, razão. A quem tem essas coisas purificadas, Deus promete que serão capazes de vê-lo. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. A ideia aqui é de que eles poderão experimentar um relacionamento com o Senhor face a face. Terceiro resultado de termos encontrado a verdadeira justiça, versículo 9, é a pacificação. O primeiro resultado qual que é, você lembra? Misericórdia. Só olha o versículo. O segundo resultado é a limpeza. O terceiro resultado, a pacificação. Agora Jesus cita no versículo 9 os pacificadores. Esse termo traz o sentido de reconciliadores. Literalmente a palavra significa os criadores, não de confusão, mas de paz. Os criadores de paz. Ser pacificador, perceba, é diferente de ser alguém pacífico. Tá? Ser pacificador é diferente de ser alguém pacífico. Pacífico é uma pessoa que vive em paz. Um pacificador é alguém que promove a paz. O pacificador é alguém que promove a paz. Jesus é o maior exemplo de pacificador. Jesus veio a esse mundo para promover a paz entre Deus e o homem. Não só isso, mas também para promover paz entre o homem e outros homens. Pelo exemplo e sacrifício de Jesus, nós somos reconciliados com Deus e nós podemos passar a viver em harmonia com as pessoas. Por isso, ser pacificador significa imitar a Cristo em promover paz. É anunciar aos homens como é que eles podem se reconciliar com Deus. Ser pacificador significa anunciar o Evangelho. Ajudar esses pecadores a se reconciliarem depois de se reconciliarem com Deus, se reconciliarem uns com os outros. Um pacificador é alguém que, ao invés de divisões e brigas, promove união e perdão entre as pessoas.
Mas a paz conquistada por Cristo só foi alcançada pela guerra. A guerra de Cristo foi contra o pecado e pela morte, morte de cruz. Ou seja, ser pacificador não significa apenas fazer com que ninguém fique bravo com você. Isso não significa ser pacificador. Ser pacificador significa que você irá buscar a paz através da verdade. E isso significa muitas vezes que caso alguém esteja do lado da mentira e não queira abandonar a mentira, essa pessoa não se agradará do pacificador. Então ser pacificador significa também ser alvo do ódio daqueles que não querem a paz. Muitas vezes nós tentaremos promover a paz, mas as pessoas não a desejarão. Mas isso não nos impede de tentar promover a paz, porque o nosso papel é buscar a paz a qualquer custo. Ou melhor, como diz Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 18, se possível, no que depender de vós, viver em paz com todos os homens. Esse é o papel do pacificador. A estes pacificadores, versículo 9 diz, Jesus promete que serão chamados ou nomeados de filhos de Deus. E por quê? Porque eles imitam a Deus. Deus é pacificador. E eles serão chamados como pessoas que são parecidas com Deus. Quarto resultado de termos encontrado a verdadeira justiça está no versículo 10. Qual que é o primeiro, você lembra? Misericórdia. Segundo, limpeza. Terceiro, pacificação. Quarto, se prepare. Perseguição. Perseguição, versículo 10. Nem tudo são rosas. Uma vez que o discípulo de Jesus alcança a justiça de Deus, é a primeira coisa negativa que a gente vê aqui, né? Acontecerá na sua vida. Isso ninguém diz para uma pessoa quando quer que ela se converta a Jesus, né? Quando a gente prega o evangelho, Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Renda-se para Cristo e tudo vai melhorar. Vai ter cura, vai ter prosperidade, você não vai ficar mais triste, vai ser só alegria, só bênção, só vitória. Jesus diz, não. Haverá coisas boas, sim. Você vai ter que chorar pelo seu pecado. Vai reconhecer a sua pobreza de espírito. Você vai ser humilde, você vai ser misericordioso, você vai ser limpo de coração, você vai ser pacificador. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Você vai ser perseguido. As coisas não vão melhorar na sua vida, elas vão piorar na sua vida. Algumas coisas melhoram, mas outras pioram. E isso as pessoas esquecem de dizer quando evangelizam. Sua vida, em alguns aspectos, vai piorar. Jesus disse, eu vim trazer espada. Porque algumas pessoas não querem paz. Odeiam a Cristo. E odeiam todos aqueles que seguem a Cristo. Jesus diz no versículo 10, que bem-aventurado é aquele que é perseguido por causa da justiça que encontrou. Eu quero que você imagine aquela cena de você descendo da montanha com a justiça debaixo dos seus braços. Você deu um trabalho duro para subir essa montanha. Você teve que se ajoelhar, se humilhar diante de Deus e bater no peito e reconhecer sua miséria. É difícil fazer isso. E aí Deus te presenteia com a justiça, e você desce da montanha, e aí você, no pé da montanha, você encontra todas aquelas pessoas que não querem saber da justiça. Elas não ousam subir a montanha. E na verdade elas odeiam todos aqueles que sobem a montanha. Então quem não tem a justiça irá se opor contra quem tem a justiça. Essa oposição se dará em forma de perseguição. E a palavra traz a ideia de uma opressão, um assédio. Quem não tem a justiça fará de tudo para que aquela pessoa que tem a justiça pare de tê-la. O mundo não suporta uma vida reta. E por que não suporta? Porque ele não consegue vivê-la. E mesmo que tente, às vezes ele nem quer vivê-la. Ele ama o pecado. Ele quer as trevas. E por conta disso, ele se opõe contra tudo aquilo
que tem uma vida diferente da sua. Uma vida reta. Mas Jesus diz, bem-aventurados são aqueles que sofrerem essas coisas. Final do versículo 10. Pois deles é o reino do céu. Eles podem ser rejeitados pelo mundo, mas já são aceitos pelo Pai. E um dia estarão para sempre na sua presença. Quem encontrou a verdadeira justiça dada por Deus lá no alto da montanha, porque reconheceu a sua pobreza de espírito, chorou pelos seus pecados e é humilde diante de outros pecadores, essa pessoa irá passar a ter uma vida de misericórdia com outras pessoas, uma vida de limpeza de coração, será alguém que promove paz entre os homens e acabará sendo perseguido por causa dessas coisas. Estes serão os resultados de se encontrar a verdadeira justiça. Essa é a descida da montanha da justiça. Porém, há boas notícias em meio a tudo isso. Jesus acabou de fazer promessas a essas pessoas. Ele diz, bem-aventurados por terem encontrado a verdadeira justiça. Versículo 3, porque deles é o reino do céu. Versículo 4, eles serão consolados. Versículo 5, eles herdarão a terra celestial. Versículo 6, eles serão saciados de justiça. Versículo 7, eles alcançarão misericórdia de Deus. Versículo 8, eles verão o Senhor. Versículo 9, eles serão chamados de filhos de Deus. E tudo isso porque, versículo 10, deles é o reino do céu. Perceba que todas essas promessas dadas por Jesus estão no futuro, com exceção das promessas feitas no versículo 10 e versículo 3 e 10. Isso significa que um dia nós receberemos todas essas coisas no céu. Mas o reino do céu já é nosso. É isso que ele diz no versículo 3 e no versículo 10. Bem-aventurados, porque deles é o reino do céu. Eles ainda estão nessa terra, mas deles já é o reino do céu. Já é uma garantia para eles. Então, em certo sentido, essas pessoas já recebem nesta vida essas promessas. Mesmo que de uma maneira incompleta, mas já recebem. Por exemplo, se nós choramos por nossos pecados, nós podemos experimentar a limpeza de coração que recebemos de Deus, porque Ele nos perdoa. Não há sabor mais doce do que ajoelhar diante do Senhor, confessando seus pecados, e poder recitar 1 João 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não há sabor mais doce do que saber que temos o coração limpo pelo sangue de Cristo. E por já sermos perdoados, em certo sentido, nós já vemos a Deus. Não plenamente, não face a face, mas nós já nos relacionamos com Ele. Nós já podemos falar com Ele em oração. Se nós somos misericordiosos, é porque já recebemos misericórdia de Deus. Se nós promovemos a paz, é porque nós já encontramos a paz com Deus, nós já encontramos a paz com os homens. Então essas são promessas para o futuro, sim, mas promessas que já podem ser experimentadas nessa vida ainda. Mas o mais importante em tudo isso é que se nós alcançamos a justiça que Deus nos dá, através da pobreza de espírito, do choro pelo pecado e da humildade diante dos outros, então nós iremos colher as consequências disso. Nós iremos naturalmente ser misericordiosos com os outros, mesmo quando os outros pecarem, porque nós lembraremos que Deus também foi misericordioso conosco. Nós iremos buscar constante limpeza de coração. Não só iremos tentar praticar coisas boas, porque nós sabemos que a verdadeira pureza é interna, não é externa. Nós iremos promover a paz entre os homens. E nós faremos isso por meio do Evangelho, por meio da verdade. Nós não iremos mais gerar guerra entre as pessoas, mas iremos fornecer o que pode reconciliá-las com Deus e reconciliá-las umas com as outras. É a verdade sobre Cristo e sobre a sua cruz. Mas isso também significa que uma vez que nós passemos a viver uma vida de justiça nessa terra, é natural que haja perseguição à nossa vida, por causa dessa mesma justiça. A oposição do mundo ao nosso modo de viver é uma marca comum nos discípulos de Jesus, como todas as outras marcas que a gente citou aqui. Por isso, já é algo esperado, já é algo certo que o mundo nos persiga de alguma maneira. E talvez
Seja uma empresa que não te contrata porque você fala a verdade. Talvez essa perseguição no nosso contexto, aqui no Ocidente, porque lá do outro lado do mundo é totalmente diferente. Mas talvez para você que tem liberdade religiosa, entre aspas, talvez a perseguição comece a se aflorar com um familiar que não se aproxima de você, porque você não bebe, porque você não fuma, porque você não vive na bagunça como ele vive. E isso magoa, isso dói no seu coração. Talvez isso seja expresso em pessoas que falam mal de você, porque você sempre fala de Deus. Enfim, sempre haverá perseguição. O fato de termos oposição por vivermos uma vida justa não deveria nos fazer desanimar, mas pelo contrário, deveria nos fazer alegrarmos, porque nós somos reconhecidos como discípulos de Jesus, odiaram o nosso mestre. Pode fazer o que quiser comigo, me odeie, porque eu vivo a justiça. Queridos, esse texto tem a intenção de nos quebrar diante de Deus. Jesus queria mostrar para aqueles que estavam ouvindo o seu sermão que ninguém pode, por si só, ser justo diante de Deus e praticar a justiça o tempo todo. Ninguém. Mesmo que nós tentemos ser assim sempre, nós vamos descobrir que isso é algo impossível para nós, porque nós somos pecadores. Mas este era verdadeiramente o alvo de Jesus. Era justamente isso que ele queria. Jesus queria mostrar que é impossível ao homem alcançar essa justiça. Foi por essa causa que ele veio ao mundo. Ele viveu como justo. Ele encarnou a retidão. Ele encarnou a verdadeira justiça de Deus na terra. Mas quando morreu numa cruz, Jesus pagou pelos nossos pecados. Nós merecíamos ser castigados pela nossa injustiça, não ele merecia. E Deus castigou as nossas injustiças sobre ele, para que pudéssemos ser perdoados. Assim nós somos reconciliados com Deus, com Jesus sofrendo a nossa pena. Mas ao mesmo tempo que nós somos perdoados, Deus nos dá a justiça de Cristo. Ele toma o nosso lugar, e agora nós tomamos o seu lugar. Ele toma o nosso lugar diante de Deus como pecadores, e agora nós tomamos o seu lugar como justos diante de Deus. Inicialmente essa justiça não se trata de algo prático, mas principalmente de algo posicional. O que isso significa? Por causa de Jesus, Deus passa a nos considerar como Jesus. Deus passa a nos considerar perdoados, justos, como seu Filho é justo. A sua justiça, eu vou dar um termo teológico para você aqui, é imputada sobre nós. Os teólogos traduzem essa palavra. Imputação significa algo sendo colocado sobre nós. Recebemos algo que não é nosso, que nos é atribuído de alguém. Nesse caso, se nós cremos em Jesus, a justiça de Cristo é depositada sobre nós. É como se ele colocasse a capa dele sobre nós. E Deus passa a nos considerar como Jesus, justos como seu Filho. E se essa justiça de Cristo nos é atribuída, então Deus espera que ela seja demonstrada no mundo, por meio das nossas ações. Assim é que nós podemos avaliar um verdadeiro evangélico. Quem é um verdadeiro evangélico? Segundo o próprio Jesus, é alguém que recebeu pela fé a justiça de Deus, a justiça de Cristo, e não por algo que essa pessoa fez. Alguém assim não é arrogante ou presunçoso, mas é pobre de espírito, chora por seus pecados e é humilde para com os outros. Alguém assim tem o desejo profundo de viver uma vida justa e ver essa justiça nesse mundo sendo praticada. Alguém assim irá refletir a justiça de Cristo ao ser misericordioso com quem peca. Sempre buscar a limpeza de coração, e é alguém que sempre irá tentar promover a paz entre os homens. Alguém assim irá sim enfrentar perseguições, mas enfrentará essas perseguições sem desanimar, porque sabe que se perseguiram a Cristo, mesmo Jesus sendo justo, o mundo irá persegui-lo também, por causa dessa mesma justiça. Queridos, a minha oração por cada um de vocês é que você já tenha subido a montanha da justiça e já tenha encontrado ela lá no alto da montanha, já tenha encontrado a misericórdia de Deus pela fé em Cristo, e
que você comece a descer essa montanha com confiança. E passe a praticar de forma mais clara a justiça que já está nas tuas mãos, no seu dia a dia. E caso você nunca sequer tenha começado a subir essa montanha da justiça, mesmo talvez sendo rato de igreja, aquele que cresceu na igreja, a minha oração por você, que ainda não se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados, e que não creu em Jesus como seu verdadeiro Salvador, a minha oração é para que isso ocorra nessa noite. Pela fé em Cristo, Deus te convida, suba a montanha da justiça, e eu te saciarei de justiça. Vamos orar. Querido Jesus, obrigado pela tua vinda a esse mundo. Obrigado por tudo o que o Senhor fez por nós naquela cruz. E obrigado porque o Senhor nos deixou essas palavras que lemos para que pudéssemos alcançar a redenção, o perdão dos nossos pecados, a verdadeira justiça. Eu oro, Senhor, para aqueles que me ouvem nessa noite, que já subiram essa montanha, que já encontraram a verdadeira justiça, mas têm permitido a sua vida ser marcada por uma arrogância, por um orgulho, por uma falta de amor, falta de misericórdia, que são incompatíveis com a verdadeira justiça. Eu oro para aqueles que já são verdadeiramente evangélicos, já são discípulos de Jesus, mas têm vivido uma vida mesquinha, uma vida medíocre, uma vida miserável. Eu oro para que eles se arrependam. Oro para que se ajoelhem no pó, batam no peito e peçam perdão ao Senhor. E comecem a praticar essa justiça agora mesmo, porque eles encontram misericórdia do Senhor. A minha oração também, Senhor, é por aqueles que ainda não encontraram essa justiça, estão procurando ela de alguma maneira, procuram satisfação nas coisas dessa vida, tentam encontrar na religião, nos costumes, nas vestimentas, mas sempre percebem que falta algo. Sempre há um vazio a ser preenchido, que nada preenche. A minha oração é para que o Teu Santo Espírito constranja esse coração e te revele a essa pessoa. Que ela veja o caminho da montanha claramente diante de si. E pela fé comece a subi-la. Que o Senhor o conduza até que essa pessoa encontre a verdadeira justiça em Cristo. Para que ela passe a experimentar um relacionamento vivo e verdadeiro com o Deus Altíssimo. Encontre saciedade e verdadeiro propósito e sentido de vida. Porque é para isso que fomos criados. Converta pessoas, Senhor. Isso só acontece pelo Teu Espírito. O que nos cabe é pregar a palavra. E foi isso que eu fiz nessa noite. Mesmo da maneira limitada. Como ser humano pecador que sou. Assim oro no nome de Jesus. Amém.